Audiobook grátis apresenta: Batalha de Oliveiros com Ferrabras. Eram 12 cavaleiros, homens muito valorosos, destemidos, animosos, entre todos os guerreiros, como bem fosse, Oliveiros um dos pares de fiança que sua perseverança venceu todos infiéis. Foram 12 leões cruéis, os 12 pares de França. Todos eram conhecidos pelos leões da igreja, pois nunca foram à peleja que nela fossem vencidos. Eram por turcos temidos, pela igreja estimados, porque quando estavam armados suas espadas luziam, e os inimigos diziam: esses são endiabrados. Tinha o duque de Nemé, que era uma espada medonha, o grande Gui de Borgonha, Geraldo de Montfé. Carlos Magno tinha fé em todos seus cavaleiros, pois entre todos os guerreiros de que nos trata a história, vê-se sempre a maior glória de Roldão e Oliveiros. O almirante Balão tinha um filho, o Ferrabras, que entre os turcos, era o mais que tinha disposição mesmo em nobreza de ação, era o maior que havia então em toda a Turquia onde se ouvia falar, tudo tinha de respeitar Ferrabras de Alexandria. Foi Ferrabras procurar, saiu com uma grande tropa a ver se achava na Europa um rei para pelejar, pegou logo exclamar com mais precipitação, fazendo uma exclamação, insultando os cavaleiros, falando contra Oliveiros, fazendo assim a Roldão. Quando Ferrabras chegou nos campos de Mormionda, som trovão quando estronda troa como ele troou, em altas vozes gritou apoiado em uma lança, como uma fera que avança precipitada em furor, dizia: ó imperador que dê teus pares de França, estás poupando teus guerreiros que nenhum vem pelejar? Para que queres guardar esses 12 cavaleiros? Ouço dizer que Oliveiros tem tanta disposição, e propria a ocasião, se tem fé em teus guerreiros, por que não manda Oliveiros? Para que queres Roldão? Ninguém aí respondeu, e Ferrabras se apeou, numa sombra se assentou, em vozes altas rompeu: Carlos Magno se escondeu? Ou está hoje sem ação? Os pares onde é que estão? Não ouço nenhum falar, já não posso acreditar nas façanhas de Roldão. Sairei daqui dizendo: Carlos Magno se escondeu, Roldão não me apareceu, talvez ficasse tremendo. Estou só, como está se vendo, eles são 12 guerreiros como 12 cavaleiros. Não dão batalha a um só ou estão tornados em pó. Roldão, Ricardo, Oliveiros. Eu sozinho nesta campanha contra um exército francês, em matá-lo de uma vez, não digo que isto é façanha. Um exército não me ganha, ainda eu mesmo doente. Como é que existe gente que se atreve a exaltar e pelo mundo espalhar que Carlos Magno é valente? Carlos Magno perguntou quem tanto o insultava, quem tão rebelde falava. Ricardo aí explicou-lhe, disse esse que chegou, e um grande da Turquia, turco de muita energia, impera sobre seu trono. E o legítimo dono do reino de Alexandria. Aquele foi o que entrou dentro de Jerusalém não respeitando ninguém, até apóstolos matou. No templo sagrado achou bálsamo que Deus foi ungido, coisas que tinham servido na paixão do Redentor, a coroa do Senhor, tudo foi subtraído. Carlos Magno observou que nenhum se ofereceu, logo aí entristeceu, chamou Roldão e o mandou. Disse Roldão: eu não vou, nem eu, nem meus companheiros nos combates derradeiros, nós esgotamos os valores, quem foram merecedores foram os velhos cavaleiros. Nessa última batalha sanguinolenta e tirana, minha espada durindana não mostrou uma só falha, daquela bruta canalha rebatei a vitória, me ficará de memória aqueles grandes perigos, os cavaleiros antigos foi a quem desses a glória. Carlos Magno, quando ouviu a resposta de Roldão, se encheu de tanta paixão que um ferro lhe sacudiu. Roldão, quando olhou que viu o sangue dele descer, não pôde mais se conter, armou-se com tal furor que não foi ao imperador por Ricardo se interver. Carlos Magno ordenou que os pares o pegasse, depois de preso matasse. Roldão de novo se armou pela espada, puxou e disse em alta linguagem com destemida coragem, falou a todos assim: qualquer que tocar em mim diga que está de viagem. Tudo ali ficou calado, não falou um cavaleiro. Roldão era o companheiro dentre todos mais amado, demais era respeitado pela nobreza e ação, tinha um leal coração para com seus companheiros e mesmo dos cavaleiros era ele o capitão. Carlos Magno ficou certo de que ninguém ia, disse que mesmo queria ver quem o desafiou. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Oliveiros, que soube que os cavaleiros não tinham lhe obedecido, ficou bastante sentido desta ação dos companheiros. Ordenou ao escudeiro cavalo lhe selar e mandou logo apromptar arreios de cavaleiros. E gritou: ande ligeiro, me ajude logo a armar, pode o turco se gabar, matei um dos cavaleiros. Porém não diz Oliveiros temeu comigo lutar.
Assim que Guarim sentiu seu senhor falar em guerra, pôs os joelhos em terra até por Deus lhe pediu, porque imaginou e viu que ele não estava capaz, porque já era demais o sangue que saía, por isso por Deus pedia que não fosse a Ferrabras. Guarim, podes descansar, Oliveiros respondeu. Um soldado como eu não deixa seu rei chorar, o turco há de acreditar que 1000 feras não me comem minhas façanhas se somem mais enquanto eu não morrer. Ferrabras há de dizer em França encontrei um homem. Quando do leito se ergueu pôs uma perna estendida, logo aí de uma ferida porção de sangue desceu, o escudeiro tremeu assim que o sangue espanou e ele não se importou como que tivesse são, fincou a lança no chão e de um só pulo montou. E foi ao imperador com a maior reverência. Disse com obediência esclarecidos senhores, eu não sou merecedor que coisa alguma me dê por isso, senhor, bem vê que valor tem seu captivo por 10 anos que te sirvo vim pedir-te uma mercê. Disse-lhe o imperador, pode Oliveiros dizer eu juro satisfazer seja que pedido for. Disse-lhe Oliveiros, senhor. Não quero coisa demais, eu não serei tão capaz para tanto te pedir porém, o que quero é ir dar batalha a Ferrabras. Carlos Magno quis faltar devido ao seu mau estado, porém já tinha ordenado não podia revogar, viu Oliveiros montar e muito sangue sair rogou-o para não ir. Disse Oliveiros, irei se desfeiteando meu rei de que me serve existir? Não posso aqui declarar o que era de mister como ficou Regner vendo Oliveiros montar, ficou a se lastimar vendo os outros cavaleiros, ele com 1000 desesperos prostrado em terra se lança perdeu a última esperança de ver seu filho Oliveiros. Regner eu não mandei disse-lhe o imperador seu filho é merecedor e nada lhe negarei e ele pediu-me, eu pensei que ele quisesse era paz vejo doente demais jurei dar-lhe o que pedia e ele disse que queria ir enfrentar Ferrabras. E Oliveiros partiu do meio daquele auditório Carlos Magno ao oratório chorando se dirigiu-se ajoelhando pediu a imagem de Jesus pelos martírios da cruz olhasse seus cavaleiros e que guiasse Oliveiros com sua divina luz. Dizendo ele foi lutar com o guerreiro mais forte noticiando sua morte já me parece chegar se vós o não ajudar não tornarei véu mais muitas feridas mortais se vós não o acudir ele tem que sucumbir nas armas de Ferrabras. Antes dele terminar a oração que fazia já uma voz lhe dizia que podia descansar que havia de voltar o seu cavaleiro em paz e não se afligisse mais cresce na Virgem Maria que Oliveiros havia morto ou preso Ferrabras. O turco chegou cansado deitou-se para descansar viu Oliveiros chegar ficou mesmo ali deitado não se mostrou agitado olhou para Oliveiros pensou não ser dos guerreiros dos 12 pares de França perdeu a última esperança, de ver um dos cavaleiros. Oliveiros o saudou e ele ficou calado e Oliveiros bem maçado da ação do turco ficou Ferrabras nem o olhou tanto o caso dele fez Oliveiros era francês guerreiro de educação juntou as rédeas na mão falou-lhe a segunda vez. Levante-se, cavaleiro. Prepare as armas se apronte pegue o cavalo, se monte, trate de ser bom guerreiro ponha seu corpo ligeiro veja se não deu uma falha. A morte entre nós se espalha, a hora de um é chegada lance mão de sua espada, vamos entrar em batalha. Quem és teu, tão pequenino que vem me desafiar? Achas que vou me ocupar em dar batalha menino? És louco, tu não tens tino, disse o turco com furor. Seja por qual forma for, me diga agora, confesse, qual foi o mal que fizeste contra teu imperador? Disse Oliveiro zangado, venha pelejar comigo, perante ao inimigo, e serviu pôr-se deitado devia ser delicado lhe reflicte Oliveiros na ordem dos cavaleiros encontra-se a educação, por isso não é ação nem nobreza dos guerreiros. O turco disse afinal, ó cavaleiro, lhe digo, só pode lutar comigo se for de sangue real, porque se não for igual recusarei a empresa falou com toda franqueza. Então Oliveiros disse, pode crer como que visse minha origem é de nobreza. Ferrabras lhe esclareceu, teu nome has de me dizer. Primeiro eu hei de saber. Disse Oliveiros, do teu disse Ferrabras, o meu direi sem mais porfia, pois minha soberania não exige coisas tais, eu me chamo Ferrabras, sou o rei de Alexandria. Eu sou Guarim de Lorenda. Oliveiros respondeu hoje foi que sucedeu dar a primeira contenda. E lhe digo que se renda que o lavarei com amor, fique sabendo o senhor hoje não pode escapar eu hoje tenho de o levar preso ou morto ao meu senhor. O turco disse-lhe assim, teu rei é muito malvado pois pega um pobre soldado sem causa quer dar-lhe fim. Por quem tu vires a mim e ser muito louco ou bobo, e como fazer um roubo a quem não possui dinheiro, e atirar um cordeiro dentro da jaula de um lobo. Oliveiros já amassado disse-lhe, turco és um louco.
Levanta-te, senão com pouco hei de ferir o deitado. Que tempo tem se passado? Nessas tuas discussões eu não vim ouvir razões, vim ao campo pelejar. Tu és franco no falar, vamos ver tuas ações. Ferrabras, sem se alterar, lhe disse: Espera, Guarim, peço que digas a mim o que vou te perguntar. Então pôs-se a indagar com a fala muito mansa, como quem pensa e descansa. Perguntou a Oliveiros: Como são os cavaleiros que formam os pares de França? Oliveiros disse assim: Roldão tem boa estatura, Oliveiros na figura, e mesmo que ver a mim, Gui de Borgonha, Bofim, Ricardo são quase iguais, pegou num, é um voraz, porém enquanto a Roldão em coragem e coração o mundo não terá mais. Disse Ferrabras: Então por que desses cavaleiros não veio a mim Oliveiros, Gui de Borgonha ou Roldão? Disse Oliveiros: Isso não, Oliveiros está doente, Bofim também anda ausente, Gui de Borgonha ficou, Roldão nunca se ocupou brigar com um turco somente. Guarim, tu tens me mentido, disse que és novo guerreiro. Ex-antigo cavaleiro, tanto que tu estás ferido. Mas Oliveiros fingindo disse: Esse sangue é da gora, eu estou são, porém embora tenha na junta algum calo, o sangue é de meu cavalo que é muito duro de espora. Depois de se levantar, Ferrabras se preparou, a Oliveiros rogou que o ajudasse a armar. Oliveiros quis faltar por achar que era um perigo. Disse Ferrabras: Lhe digo, confie em minha nobreza, eu não uso da vileza para com meu inimigo. Oliveiros se apeou, ajudou a Ferrabras, com cortesias iguais ele também o tratou. Quando Ferrabras se armou, vestiu a saia de malha na qual não tinha uma falha feita por outros guerreiros, montaram-se os cavaleiros, deram começo à batalha, postos-se em ordem, prosseguiram a luta em estreitos passos, das grossas lanças os pedaços de ambos ao longe caíram, ambos logo se serviram de duas finas espadas cortantes, grandes e pesadas, que era uso dos guerreiros. Das feridas de Oliveiros foram 3 as magoadas. Disse Ferrabras: Guarim, pela crença dos fiéis confesses logo quem és, não sejas fingido assim. Creio que mentisses a mim, tu és um dos cavaleiros daqueles grandes guerreiros que a fama está espalhada, pelo pegar da espada és Roldão, ou Oliveiros. Eu não dei só um combate, conquistei todo esse mundo, conheço o guerreiro a fundo, sou professor desta arte e assim quero tratar-te com mais apreciação pela sagrada paixão de quem são crentes os fiéis, declares logo quem és, ou Roldão ou Oliveiros. Pois nunca achei quem pegasse tão bem assim numa lança, só num dos pares de França pode tão destro encontrar-se. Juro que tu me negasse, sendo grande não descobre, finge ser soldado pobre, teus feitos estão indicando, tuas ações estão mostrando que és cavaleiro nobre. Disse a hoste dos guerreiros: Ó turco, tu me forçasse e agora me obrigasse a dizer sou Oliveiros, eu sou um dos cavaleiros, conquistei muitos lugares, ouvi tu desafiares meu rei para pelejar, por isso venho provar que peso tem um dos pares. Disse o turco: Ó cavaleiro, obrace mal não dizer para eu te receber como um fidalgo guerreiro, pois vejo que fui grosseiro, me confesso sentido, pois se tivesse sabido teria me levantado e com outro fraseado eu teria o recebido. Aí tornaram a partir em ordem de cavaleiros. Disse o turco a Oliveiros: Não posso mais te ferir, vejo teu sangue sair devido estares estragado, eu tenho o bálsamo sagrado com que teu Deus foi ungido, bebe-o porque estás ferido, bebendo ficas curado. Turco, não hei de aceitar coisa alguma que me deres, salvo se tu quiseres crer em Deus e se baptizar, do contrário e se cansar, porque não aceito nada, estou com a vida arriscada, sei do poder que tem ele, porém só me sirvo dele tomando-o pela espada. Aí ambos prevenidos não escutaram razões, pareciam 2 leões numa jaula enfurecidos. 2 golpes iguais medidos todos 2 descarregaram, com a força que botaram os braços ficaram bambos e os cavalos de ambos em terra se ajoelharam. Oliveiros recebeu um golpe tão desmarcado que ficou atordoado e muito sangue desceu. O turco aí conheceu dele as forças abatidas, com vozes compadecidas disse Oliveiros teimoso: Bebe o bálsamo milagroso que te cura essas feridas. Ferrabras: Eu nada aceito assim, não deves cansar-te, confesso de minha parte que toda oferta rejeito. Porque eu não me aproveito de uma ação acobardada por uma proteção dada, pois que prefiro morrer que do teu bálsamo beber sem o tomar pela espada. Beijou a cruz da espada, prosegue uma oração. Ó Virgem da Conceição, Maria pia e sagrada, Mãe de Deus imaculada, esposa casta e fiel. Pelo vinagre com fel que Cristo bebeu na cruz, rogai por mim a Jesus, nessa batalha cruel. Partiu ao seu contendor com tanta disposição que só se tivesse são teria tanto valor.
Deu-lhe um golpe matador, porém pegou mal pegado, feriu o turco de um lado. Ferrabras se desviou, tirando o bálsamo, tomou, ficou de tudo curado. Oliveiros entristeceu quando viu Ferrabras são, e disse no coração: quem perde a lucta sou eu. Porém não esmoreceu nem deu mostração de falha, como o homem que trabalha, disse sem poder conter-se: falta pouco para ver-se o fim de nossa batalha. Disse o turco: cavaleiro, tu já estás muito ferido. Queira aceitar meu partido, renda-se prisioneiro, assim lhe farei herdeiro do reino de Alexandria, e tem mais a garantia: de hoje para amanhã, casarás com minha irmã, a flor de toda a Turquia. Disse Oliveiros: Senhor, eu não prefiro riqueza, quero morrer na pobreza mais bem com meu Salvador, porque foi meu Criador e por mim uma trabalha, um instante não se empalha para valer os fiéis. Turco, cuidem teus papéis, vamos dar fim à batalha. Cobriu-se com seu escudo, beijou a cruz da espada, e deu-lhe uma cutilada que desceu arnéis e tudo. E dando outra a miúdo, a Ferrabras ofendeu o céu, o favoreceu um revés, escapuliu, o bálsamo dele caiu e Oliveiros bebeu. Ferrabras, admirado por ver tanta ligeireza, e ver aquela destreza em quem já estava cansado, viu Oliveiros curado de todas suas feridas, as forças restituídas, estava tão renitente que parecia-lhe um ente com 15 ou 16 vidas. Depois de ter apanhado o bálsamo que lhe serviu, dentro do rio sacude o que ainda tinha ficado. Ferrabras ficou maçado por Oliveiros botar o que não podia achar ainda, peso de ouro, do mundo todo tesouro não poderia comparar. Oliveiros respondeu: Ferrabras, fique sabendo que a tudo Deus está vendo, pois o mundo todo é seu, um guerreiro como eu não há, é atrás de cilada, com Deus não me falta nada, me bastam os prodígios seus, não quero mais do que Deus uma lança e uma espada. E tornou a investir, que sou um leão voraz. E disse: Senhor Ferrabras, e tempo de decidir, só se ouvia era tinir as espadas pelo ar. Roldão, que estava a olhar de vez em quando, dizia: Oliveiros, eu queria estar agora em teu lugar. Já tinha-se espedaçado arnéis, capacete e tudo, não tinha mais um escudo que não tivesse quebrado. As lanças tinham voado, só as viseiras existiam, eles já mal se cobriam nas horríveis cutiladas. Somente as duas espadas sem dano algum resistiam. Oliveiro se preparou e partiu ao inimigo. O turco viu o perigo, a pé firme o esperou, um golpe nele deitou com tanta disposição, sem ser propósito ou traição. Nesses golpes tão ligeiros, o cavalo de Oliveiros caiu sem vida no chão. Turco, tu estás bem montado e meu cavalo morreu. Ferrabras lhe respondeu: mas eu não fui o culpado. Não ficarás desarmado, que eu sei a ordem qual é, não desanimes na fé, eu fui quem matei o teu, agora monte no meu e vou pelejar de pé. Disse-lhe Oliveiros: não fico também desmontado, tu não foste o culpado, assim era ser vilão. Por certo eu tinha razão, porque matasse o meu, foi caso que aconteceu, era-me feio aceitá-o. Não brigo só a cavalo, podes descansar o teu. Aí Ferrabras atou no arvoredo o cavalo e disse: vou descansar, ou sua ocasião chegou. Para a batalha marchou com toda disposição. Oliveiros forte São esperava ao cara a cara, com a espada alta clara rugindo que só leão. Eu agora me lembrei da falta que cometi, mas foi porque me esqueci, por isso não relatei. Porém sempre falarei para o leitor se agradar, quem sabe há de se lembrar na luta dos cavaleiros, o cavalo de Oliveiros quando quis desembestar. Com a grande cutilada que Oliveiros recebeu, quando o cavalo correu não obedecendo a nada, saiu numa desfilada. Mas o turco atalhou Oliveiros, até pensou que fosse alguma tragédia, o turco pegou na rédea e o cavalo parou. Outra parte que dizia: quando o cavalo do turco foi voar num cavuco, Ferrabras quase morria. Oliveiros com energia chegou nessa mesma hora, apeou-se sem demora, que só sendo 2 irmãos, pegou ele pela mão e botou Ferrabras fora. E tornaram a se bater os ferozes cavaleiros, o turco com Oliveiros, ninguém podia entender, nada se ouvia dizer no jogo das cutiladas. As armas espedaçadas, com esse pesado jogo de longe via-se o fogo que saía das espadas. Podes gabar-te, Oliveiros, disse o turco admirado, olhe que tenho lutado com mais de 1000 cavaleiros, entre todos os guerreiros não houve quem me ferisse nem quem tanto resistisse os golpes de minha espada, ela por outra assignada nunca houve quem a visse. Disse Oliveiros: então tua espada não quebrasse porque não encontrasse com a espada de Roldão. Ele com ela na mão nunca encontrou ferro duro, nem arnês de aço puro que seus golpes resistisse, nem metal que não rangisse. Nem cavaleiro seguro.
E cobriu-se com uma parte do escudo que ficou com todo orgulho gritou, vamos dar fim ao combate. A nós não há quem aparte disto já estou convencido, haja o que Deus for servido. Onde há campos e espadas, as razões são escusadas, conversa é tempo perdido. E partiu determinado a Ferrabras degolar, mas não pôde aproveitar o golpe descarregado. O turco pulou de um lado, um golpe nele mediu. Quando Oliveiro sentiu o braço lhe estremeceu, do golpe que recebeu a sua espada caiu. Assim mesmo ainda pegou-a, mas tinha o braço dormente. O turco rapidamente partiu a ela, apanhou-a, pegou nela, examinou-a, ficou muito admirado e disse entusiasmado: Oliveiros, estás vencido, isso aí está decidido, porque estás desarmado. Porém pega tua espada, não quero vencer-te assim, mesmo quero ver o fim dessa batalha encantada, pois que está tão dilatada que já estou mal satisfeito. Respondeu-lhe só, aceito por minhas armas tomadas, mas eu aceitá-la dada. Faz-me perder o conceito. Ali no chão apanhou um pedaço de um escudo, disse deste eu faço tudo, e com aquilo se armou. O inimigo esperou com esse ferro que tinha, disse quando o turco vinha com Deus não me falta nada hoje, eu tomo uma espada, ou a do turco ou a minha. Oliveiros viu então que a sela de Ferrabras estava munida demais com espadas no arção, com toda a disposição que só quem não tem juízo. Partiu ao turco indeciso sem temeridade alguma, puxou pelo cabo uma que se chamava baptizo. Agora sim, estou armado, disse ele a Ferrabras. Nas armas estamos iguais, nenhum ficará amassado. Cada qual zele seu lado que a batalha vai findar. E tempo de aproveitar a força, a coragem, o jogo, a batalha é ferro e fogo, seja feliz quem ganhar. Haja tempo, o ferro troa com golpes tão destemidos, das espadas os temidos som trovão quando soa que o estampido reboa por vãos de serra e quebradas, como bombas disparadas raios de fogo subiam. Grossas faíscas saíam daquelas duas espadas. Ferrabras a resistir estava com tanta paixão. Oliveiro só leão quando alguém quer o ferir, disse, vamos decidir esta batalha comprida. A causa está conhecida, um de nós hoje aqui erra, e nesse campo de guerra há de deixar a vida. Oliveiros aí se ergueu, marcou-lhe a cabeça ao meio, que foi o golpe mais feio que um cavaleiro já deu. Ferrabras estremeceu e quase perde o sentido, ficando muito abatido. Já com os golpes primeiros disse consigo Oliveiros, esse está quase vencido. E tornou a repetir outro golpe desmarcado, o turco muito cansado quase o golpe o faz cair, não podendo resistir o golpe não respondeu. Oliveiros conheceu a falta de ligeireza, mas viu que aquela fraqueza não era defeito seu. Disse Oliveiros consigo, meu Deus, se vós concedesse que esse turco conhecesse que é feliz viver contigo, livraria-o do perigo de sua alma se perder, o céu tinha de colher uma alma quase perdida que depois de arrependida podia se converter. E vós, ó Virgem Maria, Mãe dos tristes pecadores, concedei vossos favores nestas horas de agonia por aquele grande dia da paixão do Redemptor, por aquela horrível dor de teu amado Jesus pelos martírios da cruz. Pelo frio, pelo calorimetria, tocai este coração para tornares fiel. Conheça um Deus de Israel como autor da criação, que não perca a salvação que ao vosso Filho custou, pois seu sangue derramou sobre um madeiro pregado. Fazei que esse desgraçado seja de vós como eu sou. Vós sois a glória da terra do perdido, a esperança sois vós, a única herança do peregrino que erra. Eis o triunfo da guerra, o bálsamo que cura a dor, alívio de sofredor, com quem tudo se aconselha, quem apacenta a ovelha perdida de seu pastor. Isso Oliveiros dizia luctando com Ferrabras, viu que já era demais o sangue que lhe saía, com muito amor lhe pedia Ferrabras, estás tão ferido, és um homem destemido, busca Deus, ele te acode, Deus é muito bom e pode te fazer seu protegido. Oliveiros, os rogos teus me enchem de simpatia, mais o rei de Alexandria não há de adorar teu Deus, não rogo mais nem os meus, hoje a miséria me cobre, sou como soldado pobre que não tenho a favor nada, sou morto por uma espada que me parece a mais nobre. Já de Ferrabras a vida se divulgava num sopro, cada parte de seu corpo tinha uma mortal ferida. A força muito abatida, ele de todo mudado, pálido e ensanguentado, Oliveiros viu com calma que o turco só tinha a alma, o corpo estava acabado. Jesus, Filho do Eterno, exemplo da redenção, livrai a este pagão do abismo do inferno, dai-lhe um desejo moderno, um intuito que o avise nessa miserável crise, dai-lhe isso como prenda, que de tudo se arrependa, creia em vós e se baptize.
Já estava Ferrabras muito rendido ao cansaço, já o seu esquerdo braço não o podia erguer mais, porque não era capaz de resistir mais uma hora e Oliveiros por fora conheceu-lhe a gravidade, com toda amabilidade disse, Ferrabras, agora, quero que fique sabendo que existe um Deus que nos cria, sua força e energia e como aqui tu estás vendo, vim aqui quase morrendo, todo chagado e ferido de um combate que tinha tido pela fé de Jesus Cristo ele conhecendo isto valeu e estou garantido. Se tu chegasse a crer na Santíssima Trindade, no poderoso Deus Padre, havias de conhecer que ao mundo rege um poder de grande sabedoria, que a tudo alimenta e cria, fez o céu, a terra, o mar, e é mais puro que o ar mais claro que o próprio dia. Esse um dia descerá ao mundo das ilusões, e todas nossas ações como juiz julgará e como te salvará? Tu sem lei, sem confiança, sem ter nele uma esperança vás ao dia de juízo? Então perde o paraíso esta grande e rica herança? Deixe estes ídolos que adora, creia na Virgem Maria, creia que um Deus nos cria e julga tudo em uma hora, bote estas ilusões fora, que o demônio não lhe pise e peça a Jesus que o avise, abrace a religião, peça das culpas perdão, creia em Deus e se baptize. Disse o turco, cavaleiro, isso eu não hei de fazer, sujeitarei-me morrer no campo do desespero. Tenho os louros de um guerreiro. Brasão, honra, assim por diante, ainda que vá avante, isto assim nunca farei, não deixo a lei que adoptei por 10 montes de brilhante. Dizendo, Apolim me valha. Se levantando cansado, ainda dizia animado, vamos dar fim à batalha. A morte jamais me empalha, a vida é como um segredo, o mundo um cruel degredo onde o mistério se encerra, golpe de espada na guerra jamais me meterá medo. Oliveiros pôde ver quando estavam descansando, que ele estava desmaiando e se arriscava a morrer. Jamais podia viver devido ao seu mau estado. Muitas feridas de lado era enorme a sangueira, das armas só a viseira apenas tinha ficado. Ainda se levantou, disse, Senhor Oliveiros, esses são os derradeiros golpes que em guerra dou. Oliveiros o esperou, mas não queria o matar, seu desejo era o salvar, não desejava mais nada, pôs no reto sua espada apenas para constar. Assim que Ferrabras viu-se ultimando sua vida, pôs a mão sobre a ferida. Oliveiros pediu, julga-se que o turco sentiu uma emoção tanto ou quanto que disparou nesse pranto, sentindo e tão magoado, como se fosse tocado do Divino Espírito Santo. Nobre e grande cavaleiro. Disse o turco arrependido, agora estou convencido que teu Deus é verdadeiro, grande, bom e justiceiro, ente de grande mistério, faz tudo quanto quiser, só ele tem heroísmo, te peço dai-me o batismo, depois faça o que quiser. Oliveiros, quando acabou de ouvir o que ele dizia, ficou com tanta alegria que de contente chorou, as feridas lhe curou, livrou ele de morrer. Então se ouvia dizer, serás uma alma fiel, bendito Deus de Israel que foi, que é, e há de ser. Estando Oliveiros sentido por ver assim Ferrabras, lhe disse, hoje serás pelos pares recebido, não por eu ter te vencido, mas sim por seres cristão. Porque a religião abraça todo rebelde desde da hora que pede de suas culpas perdão. Disse o turco, hás de montar em meu cavalo e seguir. Se meu exército me vir, há de querer me tomar, e cuide logo em se armar com a maior brevidade. Tenho arma em quantidade, de qualidades mais belas, pode confiar-se nelas, que valem 7 cidades. E por trás daquele oiteiro tem 10.000 turcos esperando, e mais que há de vir chegando, cada qual mais cavaleiro, onde tem cada guerreiro que só um tigre ou leão, homens de disposição, destros no jogo da lança, pessoas de confiança do almirante Balão. E disse, hás de montar em meu cavalo e seguir e ajudar-me a subir para poder me levar, e não deves demorar porque estou muito ferido. Ficarei muito sentido se morrer sem baptizar-me, ali tem a esperar-me exército muito crescido. Estava Oliveiros montado, pode montar. Ferrabras depois olhou para trás, viu um turco admirado, perguntou muito espantado, aquele é soldado seu? O turco então respondeu, pois muito bem conhecia, e disse, aquele é espia e turco e soldado meu. Passe em si, a meu amigo, vamos ver o que se faz, não chore, senhor Ferrabras, Deus há de ficar contigo, já vejo perto o perigo, não posso me demorar, ouço buzina tocar, são os inimigos meus, tenhas fé na mãe de Deus, um cristão há de te achar. Oliveiros se apeou e, deitando Ferrabras um dos golpes mais mortais ali do turco, curou sobre um assombro, deixou apenas pôde abraçá-o, foi obrigado deixá-o ir de encontro aos guerreiros. O turco disse, Oliveiros, te monta no meu cavalo. Tu és privilegiado para afrontar as bravuras, leva minhas armaduras, porque irás bem armado, vá munido e preparado, porque neles tem cobardes, os menos de qualidades poderão armar ciladas, eu trago ali 4 espadas que valem 4 cidades.
Quando Oliveiros olhou, que viu que o turco era espia a toda a carreira, e a Oliveiros exclamou: ainda bem, não se acabou a primeira que peguei, vem outra, e aceitarei, e haja o que Deus for servido, tudo é por Deus permitido, por Deus eu tudo farei. Disse ao turco: meu destino era fazer-te xistão. Mostrar que a religião e um baluarte fino e o protector divino não desampara ninguém, de seu grande poder vem a felicidade humana, daquela mão soberana ao que se deseja tem. Meu desejo era levar-te para a terra de Xistão, depois de uma confissão na igreja, baptizar-te, sou obrigado deixar-te. Ferrabras pôs-se a chorar, disse: se eu pudesse andar mais, ó, que estou tão ferido e nessa mata perdido morro sem me baptizar. Disse Oliveiros: me basta esta mesma que possuo, porque com ela eu concluo que só o tempo gasta, porque ele é quem arrasta a vida do inimigo, por mais que seja o perigo para mim, perde a ação, porque ela em minha mão só perde por um castigo. Disse o hoste dos guerreiros: não posso te falar mais, disse em pranto Ferrabras: parte com Deus. Oliveiros: orgulho dos cavaleiros, mistério da criação, amparo de uma nação, apóstolo firme da fé, coluna que traz em pé coroa, glória e brasão. E Oliveiros partindo, disse Ferrabras consigo: aquele estando em perigo, e dos que morre sorrindo, rios de sangue saindo, ainda lhe diz: isso é nada, a batalha está travada, porém ele nada estranha, joga a vida na campanha, a crer em Deus e na espada. Quando Oliveiros saiu do mato para a estrada, uma grande tropelada, já muito perto sentiu um rei turco, aí o viu e fitou bem para ele, conheceu que havia nele força e destreza demais, gritou: matou Ferrabras e vem no cavalo dele. E indo logo encontrá-lo, lhe disse: Teu me darás notícias de Ferrabras, o dono deste cavalo. Oliveiros, para enganá-lo, disse: ele foi descansar e não quer mais adorar um Deus falso e iludidor, está com meu imperador, onde vai se baptizar. O turco disse: Xistão serás um dos cavaleiros? Serás teu o Oliveiros, que de Borgonha o Roldão? O almirante Balão deseja um desses pegar, para mandá-o queimar a eles e ao teu senhor, esse teu imperador, de quem hei de me vingar. Aí logo começou uma batalha tremenda, uma mortandade horrenda, que o sangue ao campo ensopou, um grande exército avançou com tanta disposição que feria o coração, ver turcos feitos em pedaços, um sem perna, outro sem braço, rolando vivo no chão. Era sem limite a cena desses ferozes guerreiros, a espada de Oliveiros lascava turcos sem pena, as pancadas mais pequenas lascava até a cintura, não tinha uma criatura de todos os cavaleiros que investindo Oliveiros tivesse a vida segura. Chegou um gigante enorme trazendo uma grossa lança, disse: dos pares de França não deixarei nem o pome. Era um gigante disforme, um aspecto horrendo e feio, parecia um grosso esteio, chegava a vir a galope. Oliveiros deu-lhe um golpe e lascou de meio a meio. O rei turco enfureceu, vendo do gigante a morte, exclamou: foi o mais forte que na Turquia nasceu, turco que nunca temeu, o mais medonho embaraço, nunca viu um só pedaço de sua espada ou da lança, julgo que os pares de França o Deus deles os fez de aço. Pois como um só paladino faz semelhantes estragos. Esses desmedidos rasgos, só sendo alfange divino, não é poder pequenino que ainda esses cavaleiros, ou eles são feiticeiros ou entes endiabrados, ou foram todos gerados por diabos desordeiros. O turco não acabou a frase que proferiu quando Oliveiros partiu a um reforço que chegou. Nova luta começou, tornou-se um drama esquisito, quem via ficava aflito das espadas, os sustenidos pareciam os estampidos de trovões no infinito. O almirante Balão estava em perigos fatais por saber que Ferrabras foi preso por um cristão. Nessa desesperação, lamentando seu estado, mandou um reforço armado com ordens especiais que trouxesse Ferrabras ou não voltasse soldado. Oliveiros já estava sem lança, arnés e escudo, faltando-lhe quase tudo já descoberto, brigava apenas, só lhe restava a viseira e a espada, por não poder ser quebrada devido à temperatura, pois foi a lâmina mais dura que por homem foi forjada. Carlos Magno mandou mais 4 dos cavaleiros para ajudar Oliveiros, mas nada se aproveitou. Um reforço que chegou de turcos exercitados na luta, foram pegados esses 4 cavaleiros, onde levaram Oliveiros preso com os olhos tapados. Continuará o resto da história em outros volumes. Leandro Gomes de Barros.